Boa tarde a todos, em especial aos nossos convidados, doutora Silvana e doutor Arthur Alves Scaranci. Então, dando prosseguimento ao nosso 15º Simpósio da Arela, agora nós vamos dedicar um espaço, um tempo para a área jurídica. Fazendo uma breve apresentação, tendo em vista adiantado da hora, a doutora Silvana Alves Scaranci é filha do senhor Mário Moreira Alves, paciente de esclerose lateral amiotrófica, e ela é advogada em São Paulo. Desde 2003, ela é voluntária, inicialmente na Abrela e atualmente também na procura da AELA, prestando orientação jurídica para os pacientes. Um fato importante que vamos registrar agora é que a doutora Silvana participou da fundação da ARELA lá em 2005, o que merece o nosso reconhecimento, doutora Silvana. Junto com a doutora Silvana, o doutor Arthur Alves Scaranci Alves, filho da doutora Silvana, e também neto do senhor Mário Moreira Alves, também advogado em São Paulo, formado pela PUC. Então, agora, nossos agradecimentos, e vamos ter a palestra especificamente sobre home care, passando a palavra para os nossos convidados. Fiquem à vontade, agora é com vocês. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Nossos agradecimentos à Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ABRELA. E parabéns e agradecimento à Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica, ARELA, criada no Rio Grande do Sul em 2005, onde uma equipe da ABRELA estava lá para essa fundação. E fico muito agradecida, muito honrada por podermos estar aqui, continuando a informar as pessoas da mesma forma em que eu fui informada a partir de 2003. Dentro do espectro jurídico da questão, nós vamos falar sobre o home care. Mas um pouquinho, vamos pontuar antes do home care sobre uma coisa muito importante que precisamos ter, que é a procuração. O paciente de ELA, o mais cedo que ele puder, é bom que ele faça uma procuração, seja para um ou dois ou mais parentes próximo a deles, ou pessoas da sua confiança, para que essa pessoa possa fazer os atos da vida civil por ela, em caso de depois tiver dificuldade de comunicação ou algo assim, é importante ter a procuração. A procuração, ela é muito mais fácil, muito menos custosa também do que uma interdição, porque dependendo, se deixa para fazer muito tarde, a interdição ela é mais custosa, mais trabalhosa e onerosa também. Então, logo no princípio, quando tiver o diagnóstico, ou quanto antes, é bom fazer uma procuração e se atentando para algumas coisas, deixar essa procuração por prazo indeterminado e autorizar na procuração para que constitua um advogado. Se precisar ter alguma demanda jurídica no futuro, é importante que nessa procuração tenha o poder para constituir um advogado. E também, se tiver imóveis e precisar eventualmente fazer alguma coisa em relação a esses imóveis, é necessário colocar na procuração as matrículas específicas desse imóvel. O doutor Arthur está falando da procuração pública, aquela lavrada em cartório de notas. E aqui em São Paulo está acontecendo algo, imagino que deve ser nacional, que ao se fazer uma procuração pública de um outorgante idoso, o que os cartórios fazem? Eles limitam essa procuração em 1 ano. Não, vocês não podem aceitar que essa limitação, ocorra essa limitação de 1 ano, porque isso é uma opção e não obrigatoriedade. É importante que essa procuração seja vitalícia, pois não se sabe se daqui a 1 ano aquele paciente de ELA terá condições de expressar novamente a sua vontade para fazer outra procuração. Tive um caso outro dia que a pessoa vinha renovando a procuração já há 4 anos, né? Toda vez que findava a procuração, ia lá e renovava. Até que chegou um momento que não pôde mais renovar. E aí, fazer uma interdição nesse momento é muito difícil para a pessoa. Então, é importante... E demorado, caro. É importante que, assim que teve um diagnóstico de ELA, pensando na parte jurídica da sua vida, fazer uma procuração pública em cartório de forma vitalícia e insistir que essa procuração seja vitalícia, porque há possibilidade, sim, dessa procuração ser vitalícia. Hoje a gente vai tratar sobre o home care. O que é o home care? Home care é um nome em inglês que significa, literalmente,
cuidado em casa. Em português, é uma assistência domiciliar multidisciplinar. O que vai constituir o home care? Vai ter visitas médicas na casa da pessoa, enfermagem para realizar procedimentos, às vezes procedimentos de limpeza da traqueostomia ou alguma coisa assim, aparelhos médicos como o BiPAP, o Cough Assist, Respironic, enfim, e também visitas de fisioterapeuta, psicólogos, nutricionistas, etc. Os planos de saúde, eles devem fornecer essa assistência domiciliar, o home care, para as pessoas. E o SUS também. Mas como que a gente faz para conseguir ter isso? A gente tem esse direito, mas como que a gente vai fazer para conseguir ter isso? A primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que, juridicamente, a gente sempre está tratando com documentos. Então, a gente precisa ter um pedido médico detalhado. Não só o laudo médico da doença, que constata a doença e tudo mais, mas também um pedido médico detalhado do que vai constituir o home care e justificar a necessidade de cada pedido. Por quê? Demonstrando, assim, dessa forma, que não tem uma substituição por um outro aparelho ou um outro procedimento. Por quê? Porque cada vez mais na justiça tem essa requisição de você comprovar, justificar o porquê você precisa desse procedimento, daquele aparelho, e isso é necessário que o médico justifique no pedido. Muitas vezes, eles só dão a descrição do que precisa. Peça para o médico detalhar, justificar cada item, que fica mais fácil, assim, para o advogado, ou eventualmente, em uma judicialização, conseguir esses itens, não é? Por falar em demora da negativa e do fornecimento, da concessão do home care, é o seguinte: os médicos precisam ter em mente que o poder judiciário é muito demorado. Ele vai na contramão da velocidade da doença, principalmente se o paciente tem alguma intercorrência, uma pneumonia, se ele tem que ser hospitalizado. O médico não pode deixar para fazer o pedido detalhado do home care quando o paciente necessitar. Porque se o médico esperar para fazer o pedido de home care quando o paciente necessitar, e se nesse momento o paciente for procurar a justiça depois de uma negativa, já é tarde demais. Não dá tempo. Então, os médicos precisam ter a consciência de que a justiça é demorada e já prescrever um pedido detalhado de home care, nem que seja de uma forma mais básica, para que o paciente tenha tempo de fazer esse pedido administrativo, ou seja, no plano de saúde, ou seja, no SUS, porque a resposta em forma de negativa é demorada e muitas vezes não é dada, simplesmente silenciam. Se o plano de saúde ou o SUS silenciar na resposta de se concede ou se não concede, mandar aguardar em casa 60 dias, 30 dias, vai para casa, espera. Se isso acontecer, o paciente precisa fazer uma carta, um fax, um e-mail, uma forma escrita, dando prazo de resposta. E ali dizer que se a resposta demorar, por exemplo, 72 horas, 7 dias, o paciente que vai lá escolher o prazo que ele quer de resposta. Se a resposta não vier naquele tempo, o silêncio será considerado como uma recusa. Daí sim, o paciente tem uma negativa por escrito, onde nasce um interesse jurídico, entre aspas, para se postular no judiciário. Por quê? Se for até o judiciário sem uma negativa escrita, o judiciário vai dizer, mas você não tem interesse de propor uma ação, porque não lhe foi negado. Se não lhe foi negado, por que você está procurando o Poder Judiciário? E corre o risco de ter uma ação improcedente naquele momento. Né, sem julgamento do mérito. Uma ação extinta sem julgamento do mérito. Então, é muito importante, primeiro, o pedido médico, a negativa, para depois socorrer seu Poder Judiciário. Então, a questão da rapidez da prescrição do pedido médico e, na sequência, o paciente procura ou seu plano de saúde ou o SUS para obter uma negativa é muito importante. Então, é importante destacar, fazer o pedido da assistência domiciliar, o home care, o mais rápido possível, fazer o pedido antecipadamente, não é? E deixar claro que nesse pedido, deixar algo formal, seja por e-mail, seja se for no caso de um plano de saúde, seja por um pedido protocolado no SUS, ou então um telegrama com cópia EAR, para que você consiga comprovar que você fez aquele pedido naquela data, né? Para ter os trâmites administrativos. Se você conseguir por uma via administrativa, ótimo,
você já vai conseguir a assistência domiciliar. Se não conseguir, aí a gente está caracterizado que você fez o pedido e que houve ou uma negativa, no caso de uma negativa, ou uma demora em responder que caracteriza uma negativa. Aqui em São Paulo, só para falar desse âmbito jurídico do direito ao home care, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma súmula, que é a súmula 90, que garante aos pacientes, às pessoas que precisam do home care, da assistência domiciliar, garantem esse benefício, essa assistência pelos planos de saúde e também pelo SUS, tá? Tem a súmula 90. Se precisar, vale para São Paulo essa súmula, mas ela também pode ser uma referência para outros estados da federação, como o Rio Grande do Sul. É a súmula 90 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a parte do voluntariado que eu venho fazendo com muito prazer é através de e-mail. As assistentes sociais passo o meu e-mail para a pessoa que necessita de uma orientação jurídica mais detalhada. No e-mail, eu explico direitinho essas questões da procuração pública, de um pedido de home care detalhado, de uma negativa do home care, para só depois disso entrar com ação judicial. Se no pedido de home care ele for concedido, mesmo que de forma precária, mesmo que não venha tudo, ótimo, aceitem, porque aí eu oriento através de e-mail, estou orientando aqui todos a vocês, que através do Juizado Especial Cível, da Justiça Comum ou das Varas da Fazenda Públicas, ou seja, Justiça Comum se for contra o plano de saúde, Vara da Fazenda Pública se for contra o SUS, a própria família, o próprio paciente, com uma procuração pública para o seu familiar, ele pode sim conseguir a concessão do home care, do coffee assist, do BIPAP, do medicamento, da alimentação integral, do que ele precisar. Basta ele ir até o Juizado Especial Cível, ou da Fazenda Pública, ou da Justiça Comum, com todos os seus documentos, diagnósticos, laudos, fotografia, se puder, se orientar e entrar com ação, ele sozinho. No Juizado Especial Cível, o valor da causa não pode ultrapassar a 40 salários mínimos. O que é valor da causa? Juridicamente, toda causa tem que ter um valor. Então, na Justiça Comum, o valor da causa. Se for para a Justiça da Vara da Fazenda Pública, é 60 salários mínimos. E para a Justiça Comum, 40 salários mínimos. No SUS, se você for pleitear no SUS administrativamente, você pode pleitear tanto no município como no estado, dependendo do seu aparelho que você vai pedir, o medicamento que você vai pedir, se você vai ser uma dieta integral ou não. Então, o SUS tem esses dois âmbitos que você pode pedir, no estado e no município. No município, existe um programa que, na verdade, é de âmbito federal, mas que atende os municípios, que chama-se Melhor em Casa. Municípios acima de 40 mil habitantes podem solicitar ao governo federal que tenha implementado o Melhor em Casa naquele município. E o governo federal vai dar um auxílio até monetário para o município para ter essa assistência. A assistência Melhor em Casa, ela visa substituir o home care, só que ela não é tão boa, ela não tem a mesma capacidade de atender o paciente como o home care. Tá? Se o seu município tem mais de 40 mil habitantes, mas não tem o Melhor em Casa, se você se informar que não tem o Melhor em Casa, solicite na Secretaria de Saúde que eles façam esse pedido para que eles tenham o Melhor em Casa, que é um procedimento burocrático que eles precisam fazer, mas que tem direito daquele município ter o Melhor em Casa. Tá? E o pedido médico, nesse caso, por exemplo, o Melhor em Casa, ele não atende exatamente como um home care poderia fazer. E aí, dependendo, se o Melhor em Casa não for te atender, se for aquém das necessidades do paciente, é necessário, de novo, só reforçando mais uma vez, que o pedido médico demonstre a incapacidade daquele atendimento do Melhor em Casa suprir as necessidades do paciente. Exatamente isso. Esse era o nosso programa. Não, tem mais alguma coisa? Então pode continuar. Se você não tem condição de contratar um advogado, você pode ir até a Defensoria Pública. Tem alguns requisitos para a Defensoria Pública atender. A pessoa precisa ter uma renda familiar menor do que 3 salários mínimos e também não pode ter patrimônios acima de
300 salários mínimos, patrimônio total. Por exemplo, se for um imóvel, não é o valor de mercado, é o valor venal daquele imóvel, não pode ser superior a 300 salários mínimos. Então, se esses dois requisitos, ter uma renda mensal familiar inferior a 3 salários mínimos e um patrimônio menor do que 300 salários mínimos, que dá aproximadamente um pouco mais de 300 mil reais. E se você está se você atende esses requisitos, você pode solicitar para a Defensoria Pública atender a sua questão, judicializar, entrar com uma ação para você ter direito ao home care ou assistência que você precisa. E aí, a pergunta final é, vale a pena entrar com o processo? Ok, eu entendi que eu tenho o direito, eu entendi que tem essa burocracia, às vezes não pode atender como eu preciso, mas será que então vale a pena entrar com o processo? É muito demorado? Olha, a demora do processo, ela é sempre imprevisível, não dá para afirmar. Se pode demorar 2 meses, 3 meses, 6 meses, a gente não sabe. Mas o que existe no direito? Existe a liminar ou o pedido de tutela antecipada. O que é isso? Antes que o juiz, uma vez constatado que é urgente, que a pessoa realmente precisa daquilo, senão ela não vai conseguir respirar, no caso de um BIPAP, ou não vai conseguir ter as necessidades mínimas de vida atendidas, existe a possibilidade da liminar, desse pedido de tutela antecipada ser concedido para que, antes de começar a tramitar o processo, antes de qualquer discussão, já tenha o acesso ao home care, à assistência domiciliar pelo paciente, enquanto se discute e se faça recursos. Mas antes de qualquer coisa, vai oferecer o home care. E isso é um direito da pessoa, todo mundo pode pedir isso, e os juízes dão essa liminar quando está bem constatado, bem demonstrado essa necessidade, essa urgência, eles dão a liminar. Então, se você tem direito, se você precisa, vá atrás ou da Defensoria Pública ou de um advogado e entre com o processo pedindo, assim, uma liminar para que você seja atendido, tá bom? Esperamos ter atendido os principais temas, né, que é a procuração, o pedido médico, a negativa, a demora, né? A demora é uma coisa que vai muito na contramão dos interesses dos portadores de ela, e a grande possibilidade que todo cidadão tem de ir até sem advogado, nas portas dos juizados especiais e pleitear os seus direitos. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem comarca que sim, tem comarca que não. Agora, com a pandemia, a coisa está muito difícil, mas existe sim essa possibilidade de ir sozinho. E para você conseguir ter uma maior chance de êxito, se atente a isso. Tem o laudo médico, o pedido médico e o pedido administrativo do home care e a negativa. Assim, as chances de você ter uma liminar concedida, de você ter o seu direito concedido na justiça, em juízo, é muito maior. É isso aí. Esperamos ter atendido e estamos aqui para... Aberto a perguntas. Sim. Bom, parabéns aos nossos palestrantes, doutora Silvana e doutor Arthur, conseguiram, com muita habilidade e com muita didática, no pouco tempo que haviam, a esclarecer com muita propriedade esse tema que mereceria um debate um dia inteiro ou até mais, mas deixaram muito claras as questões principais. Então, dando prosseguimento, foram encaminhadas algumas perguntas, doutores. Vou passar para vocês aqui. Temos uma pergunta da Beth Fernandes. Ela esclarece que a mãe dela já não anda mais, faz uso do BIPAP e também tem gastrostomia. Ela pergunta se ela tem direito ao home care pelo convênio, tá? Então, essa é uma pergunta da Beth Fernandes. Se a mãe dela, nessas características, nessa situação, tem direito ao home care pelo convênio? Com certeza tem. E o que ela precisa para, primeiro, fazer o pedido administrativo no convênio. Se o convênio negar ou demorar para responder, e aí, no e-mail ou na carta que você for enviar para o convênio, coloque. Se você não responder, se o convênio não responder em até 72 horas... vou tomar como uma negativa da prestação do home care. A partir daí, com esses documentos em mãos, o pedido médico, o pedido administrativo e esse lapso ou a negativa, se eles não concederem, você vai atrás ou de um advogado ou da Defensoria Pública, se você atender os requisitos de ter menos de 3 salários mínimos e menos de 300 salários mínimos de patrimônio, você vai atrás da Defensoria Pública e pleiteia em juízo o home care, que com certeza, constatando a necessidade dela, através dos pedidos médicos e do laudo, e constatando que você fez esse pedido
não foi concedido o home care, você vai ter direito em juízo a prestação do home care. É claro que isso vai depender da decisão daquele juiz em específico. Mas como a gente está falando aqui, existe até uma súmula. O que é uma súmula? É bom a gente falar isso. Uma súmula é uma decisão geral dos juízes, uma jurisprudência já consolidada, bem forte. Já decidimos várias vezes esse caso e estamos colocando essa regra. E qual que é a regra que o Tribunal de Justiça de São Paulo colocou? Se o convênio não pode negar a assistência domiciliar, o home care, se existe um pedido médico para isso. O pedido médico é o cheque, é o título que dá direito a pleitear no convênio, e o convênio tem a obrigação de fornecer o home care. E se ela não consegue, não tem condições de contratar advogado, essas coisas, ela pode ir no juizado especial civil. Agora, muito cuidado, porque se ela for no juizado especial civil e perder a ação naquele momento, aí fica bem complicado. Ela tem que ir munida de toda a documentação necessária para fazer o pedido de home care. Bem esclarecido. Outra pergunta aqui que surgiu, da Beth Fernandes e da Nair Scarpioni, no mesmo sentido, com relação a convênio. Se o convênio, doutores, é obrigado a fornecer insumos, material de modo geral, seja dieta, seja qualquer outros materiais, enfim, o convênio tem ou não tem, o plano de saúde tem ou não tem a obrigação de fornecer esses materiais? Qualquer plano de saúde que coloque nas suas cláusulas contratuais para assinar o plano a negativa de prestar home care ou assistência domiciliar, essa cláusula ela é inválida, essa cláusula ela não pode ser observada. Exatamente por conta dessa súmula 90 que a gente está falando aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela tem direito, sim, o convênio, seja ele qual for, seja qual plano de saúde for, tem que dar o auxílio, tem que dar a assistência domiciliar. Manter a assistência domiciliar, que é uma extensão da internação hospitalar. Então, tudo aquilo que o paciente tem direito no hospital, na internação hospitalar, ele também tem na internação domiciliar. Claro que cada convênio, cada home care vai querer lá fazer a sua política de negativa, mas se requerer ao Poder Judiciário e o juiz determinar que sim, tem que ser cumprido sob pena de multa ou sob pena de bloqueio da conta corrente de quem está negando aquilo que o paciente necessita. Então, é necessário, se por acaso o convênio disser, não, mas veja bem, existe uma cláusula aqui contratual que nega cobertura para esses itens. Você já sabe que, juridicamente, o Poder Judiciário entende que essa cláusula ela é inválida, ela não deve ser observada, porque essa cláusula fere o direito da pessoa ter assistência domiciliar ao home care. É uma cláusula abusiva de um contrato de adesão. Então, esses são os fundamentos, pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa cláusula pode ser modificada pelo juiz e o juiz determinar que sim, que seja fornecido tudo que o paciente necessita. Certo. Mais uma pergunta aqui, doutor e doutora. Saiu um pouco em relação ao home care, mas acredito que seja importante, fiquem à vontade para responder. Pergunta da Rosa Maria Molina. Ela quer saber se o portador de ELA tem direito à isenção do imposto de renda e junto ao INSS. Talvez ela queira perguntar se os proventos de aposentadoria estão ou não estão isentos do imposto de renda. Bom, essa é uma matéria tributária. Eu não sei afirmar com 100% de certeza, mas sim existe a possibilidade de isenção de imposto de renda para pacientes com esclerose lateral amiotrófica e também a 25% a mais na aposentadoria, mas são matérias que estão ainda sendo decididas. A questão da isenção do IR, não. A questão da isenção do IR é um direito. Mas a questão do 25% a mais na aposentadoria é uma matéria controversa que está sendo decidida ainda pelo Poder Judiciário para consolidar uma decisão. Está bem polêmica essa questão dos 25% aí. E nós não atuamos nessa parte, nós atuamos mais nas negativas contra, das negativas do convênio médico particular e do SUS. Mas a gente orienta que entre em contato ou
primeiro com o seu contador, depois com o advogado tributarista, para ver essa possibilidade de isenção do imposto de renda, sim, que é um direito do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Muito bem. Voltando para a questão dos convênios, a Naira Scarpioni faz um novo questionamento. Se o convênio pode aumentar o valor das mensalidades? Se isso é abusivo ou não é abusivo, enfim. Essa parte de reajuste e de aumentos, ela tem que ser analisada, né, de acordo com faixa etária e tudo mais. Agora, existe sim a abusividade, né? Então, no momento do cálculo, verificada a abusividade, sim, aí é possível postular ao juiz que não permita aquele abuso no reajuste. Principalmente se o aumento é uma porcentagem muito grande fora dos aumentos que já vinham tendo antes na decorrência do plano, se eles alegam uma sinistralidade para aumentar abruptamente, uma porcentagem muito alta, aí sim dá para caracterizar a abusividade do aumento. Agora, se for um aumento natural, como sempre teve, mesmo antes da doença, aí é apenas um aumento normal, né, convencional. Mas se houver um aumento abusivo, sim, é possível, na justiça, se não conseguir resolver de forma administrativa, direto com o plano, é possível modificar esse aumento abusivo. É preciso observar se esse aumento ele tem o caráter de excluir do plano de saúde. Exatamente. Se for isso, e o juiz entender que o juiz revê esse aumento. Agora, se for um aumento contratual permitido pela ANS, aí sim, tem que aceitar. Cada caso a caso deve ser analisado. Não é que o plano de saúde não pode realizar nenhum aumento, mas que um aumento abusivo, um aumento que caracterize a exclusão daquela pessoa do plano, sim, esse é abusivo e sim, esse deve ser modificado. Muito bem. Estão chegando mais perguntas. O assunto não vai faltar para nós nessa área jurídica em relação a ela e tudo mais. Porém, em função do adiantado da hora, já estamos atrasados. Vou agradecer a participação dos nossos convidados, doutora Silvana, doutor Arthur, por prestigiarem o nosso 15º simpósio, e vamos dar seguimento, vou passar para a Andréia agora. Muito obrigado, agradecemos a participação, a Arela fica muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns à Arela e toda a sua equipe. Nós que agradecemos. Até mais, uma boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde para todos.